Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 21 de novembro. Eu já estava falando aqui que o ano passou voando. Nós estamos começando mais um RP Notícias. Vocês acompanham o nosso programa pelas nossas redes sociais e aqui pela TV Rio Preto, canal 7 da NET. Comente, curte, compartilhe, deixe a sua sugestão de pauta, sua opinião é muito importante para a gente. Eu sou Bia Menegildo e o RP Notícias está no ar. E a gente começa o RP Notícias esta quarta-feira com as principais notícias do dia. Um homem de 47 anos morreu depois de cair de uma altura de 5 metros enquanto trabalhava em uma obra no bairro industrial na zona rural de Novo Horizonte. Isso foi na manhã de ontem. Segundo informações dos bombeiros, a vítima estava arrumando o telhado de um barracão sem os equipamentos de segurança, quando escorregou e caiu e não resistiu aos ferimentos. O resgate chegou a ser acionado, socorreu a vítima para a Santa Casa, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e morreu. As causas da morte serão investigadas. E a gente também teve um homem de 44 anos que morreu na tarde de ontem após capotar um carro na vicinal Comendador Shafiq Saab. Foi em Elisiário, tá? O motorista era Flávio Jimenez, um morador de Urupês, e voltava para casa quando perdeu o controle da direção do veículo e durante uma manobra ali na pista, tá? Ele chegou a ser socorrido, ele chegou a receber os primeiros socorros, mas morreu ainda no local do acidente. As causas do acidente também serão investigadas. E a gente teve um soldador de 31 anos que foi preso por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo na tarde de ontem, no bairro Vila Eumaz, em Rio Preto. Os policiais chegaram ao suspeito depois de uma denúncia anônima, dizendo que um bar funcionava como fachada para o tráfico de drogas, ali para o tráfico de entorpecentes. No local, os policiais encontraram 53 porções de cocaína que pesaram em torno de 200 gramas e mais R$ 1.400 em dinheiro. O homem confessou o tráfico de drogas e também disse que possuía uma arma de fogo que foi apreendida no comércio da mãe dele. O homem foi preso e permanece à disposição da justiça. E esses foram os nossos principais destaques. Eu vou chamar agora o intervalinho, o nosso apoio cultural, mas daqui a pouco a gente está de volta com mais notícias. Não sai daí. O que você faria para salvar uma vida? Às vezes, é só uma questão de poucos passos. Use a faixa de pedestres. Essa pode ser a diferença entre chegar ou não ao seu destino. Prefeitura de Rio Preto, por um trânsito mais seguro. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Sinto sim. Celular ao volante? Sinto muito. Mas não, é perigoso. Aumenta em 400% o risco de acidentes. E não pode nem uma espiadinha, viu? Prefeitura de Rio Preto, por um trânsito mais seguro. Na Pousada Monte Carlo, você estará bem próximo à natureza. Área de lazer com piscina aquecida, passeio a cavalo, salão de jogos, pesca esportiva, piscinas de bolinha e playground também. Todo o conforto e lazer que a sua família merece. Quartos com ar-condicionado, internet e frigobar. Pousada Monte Carlo, Estrada Vicinal, Álvaro Marreta Cassiano Ayusso, quilômetro 2, telefone 17-997064412, Olímpia. Na moto, use capacete na cabeça. E use a cabeça para andar. Costurar, ultrapassar sinal vermelho, se arriscar, isso não é esperto. Ganha é quem fica vivo e bem. Prefeitura de Rio Preto, por um trânsito mais seguro. E o RP Notícias está de volta e agora eu vou dar um pouquinho de agenda cultural. Os alunos dos cursos de teatro da Casa de Cultura de Norá do Vale se apresentam hoje no Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto a partir das 7 da noite. As apresentações são os resultados dos processos de aprendizado desenvolvidos ao longo do ano por meio do núcleo de cultura que existe no local. O projeto é mantido pela Prefeitura de Rio Preto por meio da Secretaria de Cultura. Vocês vão poder conferir
assistir hoje às peças As Cigarras e as Formigas, Aula de Inglês, Denúncia, O Assalto, Os Fantasmas, O Corvo e Vai e Vem. Todas as peças são curtas, com duração máxima de 18 minutos, tá? A entrada é gratuita e aberta a toda a população. E continua a circulação dos projetos contemplados pelo Prêmio Nelson Seixas 2018. São apresentações, oficinas, mostras, exposições, sarau, contações de história, espetáculos e entre outros formatos. Hoje é o último dia da exposição fotográfica Expressões de uma Vida, de Guilherme Baff, lá no Complexo Educacional José Luiz Spot. Depois a apresentação segue para o Núcleo Santa Catarina, onde fica até sábado. E ainda hoje e amanhã, né, tem a oficina com o Grupo Teatral Rio Pretense, entre a 1 e as 5 da tarde. Ainda hoje também tem muita música com Ney Cândido dos Santos, às 2 da tarde no Asilo de Schmidt. E amanhã, às 10 da manhã, tem a peça Veludinho, da Companhia Livre de Teatro, na Escola Municipal João José Feres. Toda a programação é gratuita e aberta a toda a população. É só chegar lá e conferir. E hoje nós estamos recebendo aqui o Coronel Vicente, que vai falar um pouco sobre segurança pública. Boa tarde, Coronel. Tudo bom? Boa tarde, Bia. Coronel, vamos começar falando sobre segurança pública. A gente trouxe ontem uma ocorrência, vocês acompanharam ontem o nosso programa, a gente trouxe uma ocorrência ontem de um confronto entre 2 criminosos e a Polícia Militar, na verdade a CAEP, que é a Companhia de Ações Especiais da Polícia Militar, que terminou com 2 mortos. 2 homens foram mortos, 2 criminosos. Os policiais não ficaram feridos. E a gente falou ontem, como um procedimento de praxe, né, que as armas foram apreendidas e agora os policiais vão responder por inquérito, tanto na Corregedoria quanto na Polícia Civil. E a gente trouxe aqui o Coronel Vicente para explicar um pouquinho mais para a gente o que foi aquela ocorrência de ontem e o que acontece agora. Sim. Olha, primeiro eu queria frisar que esse resultado morte não é o objetivo da Polícia Militar. Tá? Então, quem escolhe esse desfecho é justamente o criminoso. O policial, vou falar aqui depois, ele prefere muito mais atender a ocorrência, prender o criminoso e levar à justiça, do que arriscar a sua própria vida trocando tiro com criminosos. Sem dúvida, foram os criminosos que abriram fogo contra os policiais, né? Você vê que nesse caso aí, primeiro, esses 2 criminosos tentaram roubar um policial militar aposentado, ele reagiu, houve uma intensa troca de tiros, depois, com a informação que esses 2 criminosos tinham se homiziado num predinho lá na Vila Toninho, a equipe da CAEP esteve no local, foi recebida a bala, teve que reagir e acabou alvejando e matando os 2 criminosos. Bem, a partir daí foram abertos 2 inquéritos, um inquérito policial militar pela Polícia Militar e, paralelamente, um inquérito na Polícia Civil. Nada impede que as 2 polícias investiguem o caso. Tá? E como uma das primeiras providências é a apreensão das armas que foram utilizadas nesse confronto, tanto dos criminosos quanto dos policiais. Essas armas são apreendidas e levadas para a perícia. Faz parte de todo o corpo probatório dessa situação, dessa ocorrência. Aí o que acontece? O policial, ele, no primeiro momento, ele é afastado, passa por uma avaliação psicológica para ver se ele tem condições de continuar trabalhando em perfeitas condições, e depois ele prossegue. Até porque eu acho que matar uma pessoa, independente da situação ali, não é algo que a gente aceita muito bem, que o ser humano aceita muito bem, né? Ele tirou uma vida, independente da situação em que se deu. Acho que realmente uma avaliação psicológica é mais do que válida nessa situação, né? Sem dúvida, além dessa questão de ter tirado a vida, o risco que ele correu de perder a própria vida, né? Exato. A pessoa tem família, tem mulher, tem filhos, nessa hora sabe a responsabilidade que tem, o medo de perder a própria vida também causa um impacto psicológico muito grande. Tá? Então agora, a partir dessas provas, essa perícia nas armas e às vezes testemunhas, é tocado o inquérito, como eu disse, pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, e depois esse inquérito é encaminhado ao Ministério Público.
Aqui é costume o Ministério Público até receber os 2 inquéritos. Aí o promotor, ele avalia se há indícios de crime que necessite ser apurado por um processo. Aí se ele achar que não, ele entende que ali a polícia atuou no seu estrito cumprimento do dever legal, em legítima defesa, ele manda arquivar o inquérito e aí não existe o processo. Se ele entende que há necessidade de se investigar melhor num processo, aí então ele oferece a denúncia, se o juiz aceitar a denúncia, começa um processo. Né? Então, aí o policial ele vai responder a um processo criminal. Então, veja, até por isso, o policial ele não tem, por exemplo, uma assistência jurídica, um advogado para defendê-lo na justiça. Nesses casos, o policial costuma pagar do próprio bolso um advogado para defendê-lo. Então, até mais um motivo muito forte para o policial evitar a todo custo ele matar uma pessoa, porque ele sabe que, dependendo da situação, ele pode responder um processo que vai lhe trazer muitos prejuízos aí, inclusive financeiros. Uma coisa que a gente sempre ouve os policiais falarem, que eu acho que a maior penalidade é eles não irem mais para a rua. Né, porque o policial que vai para a rua, ele recebe um pouquinho mais no salário, ele pode andar com a arma, ele recebe um pouquinho mais para isso. Então, acho que a partir do momento que ele perde a arma, que ele vai ficar fechado fazendo trabalhos administrativos, ele perde na questão financeira e também, acho que acredito, na questão de trabalho mesmo, não é isso? Sim, eu posso assegurar com toda certeza, eu estive na Polícia Militar por mais de 30 anos, e especialmente aqui em São José do Rio Preto, onde nós temos policiais militares extremamente dedicados. Esse fator aí que você disse, esse fator financeiro, que ele deixa de receber algum aditivo a mais por estar na rua, mas com certeza não é isso que incomoda mais o policial. O que incomoda mais o policial é que a maioria gosta do que faz, sente falta de estar nas ruas executando o seu trabalho. Rio Preto é uma cidade privilegiada nesse aspecto, nós temos policiais aqui, policiais militares extremamente dedicados, que amam o que fazem, e a população que ganha com isso. Sem dúvida. Bom, coronel, alguma coisa mais para colocar nesse assunto? Alguma coisa que o senhor queira falar nesse assunto? Olha, a gente só lamenta que com essas mortes aí, nós já chegamos a 48 homicídios dolosos em Rio Preto. Isso preocupa, né? Preocupa. Inclusive que dentre eles nós tivemos 5 latrocínios, que esse sim é um crime que preocupa, é o pior de todos, a pessoa, quando o criminoso ele rouba e mata a pessoa. Né? Esses outros homicídios, a maioria, a população não está sujeita a isso, porque são crimes praticados por acerto de contas entre traficantes, crimes passionais, crimes por vingança. Nós tivemos aí uma coisa que está causando assim, uma preocupação, moradores de rua, um matando o outro aí a por gente pouca teve coisa. 3 casos recentemente, um deles foi só uma tentativa, né? O rapaz foi esfaqueado nas costas. A gente noticiou aqui um caso em que a mulher foi presa por mandar matar o companheiro dela. A gente noticiou que houve uma briga entre 2 moradores de rua por causa de um cobertor e um deles acabou matando o outro. E a gente trouxe também, ontem, a gente trouxe recentemente o caso de um morador de rua que esfaqueou o outro pelas costas, aparentemente sem motivos. Então é disso que o coronel está falando, né? Se você pegar tirando esses 5 latrocínios, as outras 43 mortes violentas, são homicídios que a população de bem da cidade não está sujeita, né? Não está sujeito à vingança, problema com tráfico, problemas conjugais, etc. Agora, o latrocínio, sim, o latrocínio todos nós estamos sujeitos. Você pode estar na rua, você ser roubado e de repente por um motivo ou por outro você perder a vida. Então o que a gente cansou de falar sempre é não reaja. O criminoso naquele momento ele está mais nervoso que você. Se você, um movimento brusco, alguma coisa, você reagir, ele pode tirar a sua vida até por medo. E não tente, olha, ele estava com uma arma de brinquedo. Hoje em dia as armas, o chamado simulacro, eles são muito semelhantes às armas de verdade. Sim, eu já vi o simulacro, realmente é muito parecido. E na dúvida,
acredite que é de verdade. Sim. Tá? Até porque, às vezes a população tem um pensamento errado de que aquela pessoa, aquele criminoso vai praticar o crime e nunca mais ele vai ser encontrado, nunca mais ele vai ser preso. E não é verdade. A prática, aí eu me lembro quantas e quantas vezes, às vezes uma dupla com uma moto começava a fazer roubos em postos de combustíveis, em farmácias, e eu falava, olha, fique calmo, essa dupla vai ser presa em breve. E às vezes prendia no outro dia, 2 dias após. Então, o criminoso ele vai ser preso, E você, se ele levou alguma coisa, tem até a possibilidade de você ter aquele bem recuperado. Até porque existe um trabalho de inteligência por trás. Claro, claro. Então, é muito mais importante, no momento, você prestar atenção nas características da pessoa, no veículo que talvez ele esteja utilizando, na placa do veículo, que depois serão informações importantes para que a polícia prenda aquele criminoso, do que você tentar uma reação ali que, na maioria das vezes, não vai se dar bem, pode até perder a vida. A gente sempre noticia criminosos, principalmente, né, preso por série de furtos. A polícia está vendo, existe esse trabalho tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, né, que existe esse trabalho de investigação, existe esse acompanhamento das ocorrências. Às vezes a gente também noticia aqui, que a gente já noticiou, 2 casos de baleados com algumas noites de diferença, que a polícia investigava a relação entre os crimes. Por quê? Porque existe a suspeita. Entendeu? Então, por mais que fale assim, não, mas um foi baleado de um lado da cidade e o outro do outro lado da cidade. É uma investigação que pode estar relacionada, né? Então, todo esse trabalho de inteligência é para isso, né? O que a população pode ter certeza é o seguinte, essa criminalidade que a gente vê aí hoje não é por culpa da polícia, nem da polícia militar e nem da polícia civil. Porque com todas as dificuldades que as polícias têm, especialmente a dificuldade de efetivo, e aí salário, outras coisas mais, mas com todas as dificuldades, a polícia executa um bom trabalho, né? Principalmente aqui em São Paulo e especialmente aqui em São José do Rio Preto. Acontece que essa criminalidade ela é ligada a vários motivos. O principal, sem dúvida nenhuma, a gente sabe porque já conversei muito com um criminoso, a gente sabe como que ele pensa, é aquela certeza da impunidade. O criminoso não tem medo de ir para a cadeia, porque ele sabe que ele vai sair rápido. Então esse é o maior problema da criminalidade. As polícias, com toda dificuldade, têm executado um bom trabalho aí, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar em Rio Preto, com certeza. Não, a gente estava comentando aqui justamente isso, um pouquinho antes da gente entrar, que a gente tem um aumento das ocorrências relacionadas à prevenção, né, e uma diminuição das ocorrências em relação ao fato, né, o flagrante mesmo de fato, né. Então, por exemplo, a gente pega de porte de droga, ocorrência de porte de droga, que é aquela pessoa que está com a droga para poder vender, para cometer o crime de tráfico de drogas. Essas ocorrências, elas vêm aumentando, que a polícia está prevenindo o trabalho o tráfico de drogas, na verdade. Então, a gente eu peguei os dados a partir de 2016, 17, 18. Então, a gente tem um aumento disso. Foi 119 em 2017, 119 em 2016, 146 em 2017 e até o momento foram 153. Então a gente não tem o dado do ano todo, lógico, porque o ano não acabou ainda, mas vocês veem que vem aumentando, 119, 143, 156, esse é o trabalho preventivo do tráfico de drogas, não é isso? Com certeza. Eu sempre vejo com bons olhos quando esses números crescem, porque isso indica o quê? Que a produtividade das polícias está aumentando. Porque, olha, o tráfico, ele existe, o tráfico hoje é sem dúvida nenhuma o problema mais grave em termos de criminais. É um problema que precisa ser encarado de frente, não é. A gente sempre, as pessoas quando falam em tráfico, as autoridades, pensam sempre na figura do traficante, do criminoso, e esquece da figura do usuário. E não existe traficante sem usuário, não existe. Eles não iam vender droga, um traficante vender droga para o outro. Exato. Tem que ter o usuário. E é aí que o país está pecando e pecando muito, porque o número de usuários está aumentando. Se aumenta o número de usuários, aumenta o número de traficantes. Nós tínhamos que ter uma série de ações governamentais
para tentar diminuir o usuário, diminuir o número de usuários. E, infelizmente, o que a gente vê não tem medidas eficientes, eficazes com relação a tentar diminuir o número de usuários, e o número de usuários tem aumentado. E, para nossa decepção, crianças cada vez mais cedo entrando no mundo da droga, a droga em todas as camadas sociais, os ricos também estão utilizando muita droga, então isso precisa diminuir, porque se aumentar muito o usuário, vai aumentar muito o traficante, e aí a polícia fica enxugando gelo. Exato, uma coisa que ele falou legal aqui do enxugando gelo é justamente isso. A gente que acompanha as operações da polícia há um bom tempo, né, a gente sabe como que mudaram as operações. Antes, a gente tinha operações da polícia em determinados pontos da cidade. Hoje, as operações já são realizadas mais em porta de escola, próximos à escola, próximos a centros esportivos, justamente para coibir o tráfico de drogas, a venda para o usuário, para o adolescente, para a criança, para o jovem. Então a gente que vem acompanhando, a gente está vendo um pouquinho, sempre houve esse trabalho? Sim, só que a gente vê que estão focando mais, as operações estão sendo focadas mais nessa parte de escola, de educação, realmente para cuidar e proteger um pouquinho mais da criança, não é isso? Sim, sim. A polícia, especialmente a ostensiva, que é a polícia militar, ela trabalha em cima de dados, né? A partir de informações do serviço de inteligência, troca de informações também com a polícia civil e as ocorrências registradas, né? Aí, a partir daí, é feito um planejamento em que o policiamento é direcionado para aqueles locais onde há maior incidência criminal. No caso do tráfico, infelizmente está em todos os lugares, né? Em todos os lugares. Até outro dia eu participava de um programa na rádio e um ouvinte disse, olha, próximo à minha casa tem uma biqueira, né, onde vende droga, todo mundo sabe e a polícia não faz nada. Eu falei, meu amigo, você está mal informado. Tem biqueira, não é só perto da sua casa, tem biqueira na cidade inteira. E a polícia, especialmente, eu posso dizer pela polícia militar que eu tenho mais proximidade, todos os dias, você acabou de noticiar agora há pouco, todos os dias prende 4, 6, 10 pessoas por tráfico por dia. Então, aí o pessoal pergunta por que a imprensa não noticia. Aí eu explico para vocês, eu como imprensa também vou tomar minha palavra aqui, tá. A gente só noticia aqueles casos que realmente chamam a atenção pela quantidade de droga, pelo local. Por exemplo, hoje, essa notícia que eu dei era um bar que funcionava como fachada para venda de drogas. Então, isso é uma coisa que não é normal, não é corriqueira. Mas o que é corriqueiro a gente vê é o traficante que foi preso perto da escola. É o traficante que foi preso perto da unidade de saúde. Isso é corriqueiro e a gente nem traz mais para vocês, porque isso é normal para a gente, é normal no dia a dia. Então, a gente só traz realmente esses casos grandes. 200 gramas de cocaína não é pouca coisa, né? 200 gramas de maconha até é pouca coisa, mas de cocaína realmente não é pouca coisa. Então, e uma arma junto, enfim, um estabelecimento funcionando de fachada. Então, a gente vê isso como uma notícia e também de alerta, porque às vezes o pessoal está frequentando aquele estabelecimento, de uma forma ou de outra, acaba contribuindo também para o tráfico de drogas, não é isso? Então, o que falta aí não é ação da polícia. Exato. O que falta aí é uma ação governamental, em todas as esferas, municipal, estadual e federal, questão da educação, mas o foco, o objetivo tem que ser voltado para quê? Tentar diminuir o número de usuários de drogas. Se a gente não agir nesse sentido, vamos ficar enxugando o gelo aí por muito tempo, tá? Não tem como sair disso. Você vê, a gente que assiste televisão, você vê jornal, você vê alguma propaganda em qualquer televisão o dia inteiro com relação à questão de contra o uso de drogas? Não tem. Não tem, entendeu? Então isso é um absurdo. Né? Até quando vai ficar o governo vai ficar tapando o sol com a peneira? Não adianta, é uma coisa que é difícil resolver. Você veja, a Cracolândia lá em São Paulo, as pessoas tentam resolver, não conseguem, muda de assunto, esquece e vai para lá. Tem que tentar resolver. Né? Eu, quando era comandante da Polícia Militar aqui em Rio Preto, eu cheguei a falar uma vez na televisão, no jornal, eu falei, olha, enquanto eu for comandante aqui não vai ter Cracolândia. E aí um jornal ficava pegando no meu pé.
E pois toda vez que eu sabia que estava juntando pessoas, formando Cracolândia, igual uma vez lá na Zona Norte, fomos lá com um caminhão, pá carregadeira, tiramos todos os barracos. Aí você oferecia para o usuário, para ele ir para um local para se tratar, ele não quer. O usuário de droga, ele não quer. Entendeu? Ele só vai se for de forma coercitiva. Por vontade própria, ele quer ficar perto da droga. Exatamente. Aí a gente entra num outro assunto também, vamos falar aqui rapidinho, senão não vai nem dar tempo da gente falar, é a questão da maioridade penal. Esses usuários entram no uso da droga muito cedo e acabam indo também para o mundo do crime, e é a questão dos menores hoje no crime. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Esse não é um assunto novo, né? Por exemplo, a PEC 171 é de 1993. É um projeto de emenda à Constituição. Por quê? Porque isso é uma cláusula pétrea. Para se mudar a Constituição, precisa hoje de 308 deputados federais aprovarem, no mínimo. Né? No mínimo. Então não é fácil, é muito complicado. É um assunto que entra na moda, fala um pouco, esquece, vai, você vê, desde 93. Eu acho que tem até lei mais antiga, PEC mais antiga do que essa. Agora, como esse foi um tema da campanha do presidente eleito, o presidente Bolsonaro, há uma expectativa que esse tema volte à pauta e que se aprove. Né? Porque eu vejo assim, eu não vou nem falar primeiro na parte criminal, vamos falar, por exemplo, na parte como cidadão. Né? O que os nossos legisladores têm que fazer? Eles têm que representar os nossos interesses. Você, quando elege um deputado federal, um senador, você espera que ele defenda o seu interesse, que ele faça aquilo, você está dando uma procuração para ele te defender. Pois veja, a última pesquisa que foi feita com relação a esse assunto, 87% da população aprovava essa redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Tá? Poxa, só esse argumento já não tem mais o que falar. O povo quer. O povo quer. E apenas 2 anos ali também, né? Aí começam assim, se você conversar com as pessoas que militam na área de segurança, policiais de todas as polícias, promotores, o Ministério Público, os juízes, todos, vai ser difícil você encontrar uma pessoa que não seja favorável a essa redução, porque ele está lidando ali no dia a dia e está vendo o problema. Está vendo o problema. Aí vem uns argumentos muito fracos, né, muito fracos, dizendo, olha, a pessoa de 18 anos, menos 18 anos ainda não tem discernimento. Absurdo isso, né? Você já, outra coisa, se com 16 anos o jovem pode votar, ele não tem discernimento, então ele também não poderia votar. Mas hoje a informação, ela é muito mais oferecida a informação para o jovem do que antes. Hoje você com um celular smart, você tem acesso à informação online de tudo. Na palma da mão, ali em qualquer lugar. Não dá hoje, eu não diria nem 16, com muito menos. Hoje um jovem já está muito informado, já sabe o que pode e o que não pode fazer. Né? Então, quando a gente vê as pessoas defendendo contra essa redução, você vê que é minoria e são pessoas que têm algum interesse, uma ligação com aquelas ONGs que ficam chupinhando o governo, entendeu? Esses falsos direitos humanos, que só quer saber de direitos humanos de vagabundo, entendeu? Graças a Deus hoje nós temos um presidente eleito aí que está mais preocupado com os direitos humanos das pessoas de bem do que de vagabundo, né? De criminoso. Então, a gente espera que esse projeto, essa PEC, seja aprovada. Né? Eu digo isso porque militei na área por muito tempo e eu não tenho dúvida que precisa. Fala, olha, aqueles argumentos contrários, mas nós já temos uma superlotação hoje nos presídios. O presídio não educa, não ressocializa. Concordo. Mas isso aí é um problema do criminoso, não é um problema da população de bem. O problema da população de bem, que nós temos que preocupar, é o menor de 16, 17, menor nessa faixa aí, que está roubando, que está matando, que está traficando. Isso que nós temos que nos preocupar.
Entendi. O que vai acontecer com esse criminoso depois é problema dele. Nós temos que preocupar com a população de bem, que está sofrendo com isso. Por isso que eu sou completamente favorável a essa redução para 16 anos o quanto antes. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu, Coronel? E olha, a gente já estourou nosso tempo, vocês viram que o assunto rende, e eu gostaria já de deixar convidado. Claro, a gente olha, vem com mais tempo aqui, a gente conversa mais sobre esse assunto, que é um assunto que realmente rende, e a gente abre também a participação da população que está em casa, fazer os seus comentários, tirar suas dúvidas, que a gente anuncia antes que o Coronel vai vir para vocês não perderem o programa, tá bom? confesso que eu já estava com saudade da nossa querida TV Rio Preto. Viu? Tá vendo? Não, mas já está mais que convidado para voltar Obrigado. aqui. É um prazer. Bom, gente, o RP Notícias vai ficando por aqui, mas amanhã a gente está de volta, viu? Até amanhã.